Bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain, nessa série especial sobre os 5 anos do Covid. Hoje estamos com Eduarda Tolentino, que é a CEO da BRZ. Tudo bem, Eduarda? Olá, Fábio, tudo bem com você? É um imenso prazer estar aqui hoje, podendo representar a BRZ nesse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser de extrema qualidade. Eduarda, nós temos 3 blocos de bate-papo. O primeiro bloco é sobre o enfrentando o desconhecido. É justamente aqueles primeiros meses, semanas e meses em que nós fomos tomados por um tsunami, por um cisne negro e fomos tateando como enfrentar isso. Como é que você, lá na BRZ, percebeu que viveriam algo diferente e que afetaria os negócios da empresa? Ô, Fábio, essa pergunta me faz refletir tanto, porque foi uma mistura muito grande de preocupação com responsabilidade. Na realidade, foi um choque de realidade que eu acho que todos nós sentimos, principalmente no segmento econômico. No caso da BRZ, 95% dos nossos imóveis a gente está vendendo para o cliente, para o morador que está adquirindo o seu primeiro imóvel. E naquele contexto até então, a gente tinha meio que uma certeza absoluta de que aquele cliente precisaria estar nos estandes de venda, né? Então, teve uma mistura muito grande de choque de realidade nesse sentido, e a gente precisou reestabelecer as questões de rotina, de planejamento, né? O mercado imobiliário, o setor da construção civil, a BRZ em si, na hora que a gente fala de processos, né? A gente não tinha uma digitalização forte nesse sentido. Então, eu me vi numa sensação de angústia muito grande na hora que a gente fala de lado profissional, né? E como mãe também, porque eu sou mãe de 3 filhos, eu não tinha a minha terceira filha nasceu na pandemia, mas eu tinha 2 filhos pequenos, né? E como uma líder, né, da construtora, eu teria que lidar com aquela dicotomia de dar o exemplo, né, como linha de frente, porque a construção civil foi considerada atividade essencial e a gente não parou, os departamentos comerciais, de uma certa forma, não pararam, né? Então, foi algo muito novo e que a gente realmente precisou se reinventar. E dentro desse contexto, o que foi um desafio maior? Foi a questão de lidar com plantões fechados, postergar lançamento, preocupação com vendas, ou foi receio inicial com obra parada? Porque você comentou, né, que foi considerada atividade essencial as obras, mas não foi imediatamente, né? Demorou um pouquinho. Qual que era a preocupação maior de vocês naquele turbilhão? Dizia respeito de vendas, novas vendas, ou não fazer a obra parar? Eu acho que foi um pouquinho de tudo. Na hora que a gente fala da continuidade das obras e prazos, a gente fala, né, no mercado da construção civil, a gente tem, no segmento econômico, a gente tem margens mais apertadas. Então, o prazo de obra ele é essencial para a gente manter as nossas margens, né? Então, incerteza sobre limitação e restrição sanitária, as paradas e a gente interromper as obras, né, por questões de atraso nos cronogramas de entrega. Na hora que a gente fala, eu até contextualizei aqui para vocês no início da primeira pergunta com relação aos clientes também, né? Porque fechou tudo. Teve lockdown, a empresa precisou fechar. A gente criou um comitê de crise, no qual os principais executivos e as pessoas capacitadas, a gente definiu como que seria o jogo dali para frente, e com relação às obras, a gente acompanhou muito de perto quais que seriam, né, as ações que precisariam ser tomadas naquele momento. Isso gerou para a gente também uma mudança muito grande, isso no decorrer mesmo da preferência do próprio consumidor, né? Do próprio cliente, porque precisou, diante do lockdown, ficar mais tempo em casa, e aí ele começou a entender o seu ambiente de casa e a valorizar coisas que antes ele não se atinha, porque ele não parava em casa, ele só chegava em casa para dormir. Isso foi muito interessante também. E
Somando a tudo isso, eu acho que o principal desafio, a principal preocupação e a angústia foi a segurança dos colaboradores como um todo, né? Porque a empresa precisava continuar, os empregos precisavam continuar, as obras não podiam parar. E como que a gente iria garantir a segurança de todos os nossos colaboradores diante desse contexto? E como é que vocês conseguiram enfrentar a, o fato de todo mundo ter que, de escritório, naturalmente, ser colocado para trabalhar online? Pessoas que eventualmente não tinham estrutura, aquela ideia de todo mundo trabalhar no Zoom ou no Teams ainda não estava estabelecida, nós nem conhecíamos esse negócio de Zoom, né? De vez em quando usávamos o Skype, né? Como é que foi o início dessa experiência de falar com as pessoas à distância, Eduardo? Você é uma pessoa muito humana, né? Você é uma pessoa de muito contato, né? Assim, claramente, né? Quem a conhece sabe o quanto você é calorosa assim nas relações humanas, né? Como é que foi para você ter que de repente passar a se comunicar com as pessoas por uma tela de computador? Foi tão interessante, foi algo que veio para ficar, né? Hoje a gente rotineiramente temos inúmeras reuniões via videoconferência e num cenário anterior ao da pandemia a gente fazia muito essa questão de às vezes estar fisicamente, presencialmente, então eu acho que foi algo que veio para somar. Mas eu acho que foi um choque para todo mundo, viu, Fábio? A gente, naquele momento, a gente tinha equipamentos de videoconferência, mas logo na sequência surgiu o Zoom, eu me lembro muito bem, né, das reuniões. Surgiu o Zoom, a gente ainda não tinha o Google instaurado dentro da companhia, porque hoje a gente trabalha via Google Meet. E eu acho que foi novo para todo mundo. Eu senti muita falta das reuniões presenciais. Eu acabei que depois de um tempo, num primeiro momento, no primeiro mês e no segundo, eu acabei me afastando um pouco, porque teve um pedido muito forte, inclusive, da minha família próxima, do meu marido, e depois eu falei, gente, não tem como, né? O meu time inteiro foi para a linha de frente, principalmente quando as obras, a construção civil foi considerada atividade essencial. Eu falei, eu preciso dar o exemplo, obviamente, né? Usando máscara, praticando isolamento e tudo, e eu precisei estar. Mas eu acho que foi novo para todo mundo, eu acho que foi um momento em que a gente sentiu a importância e a gente começou a dar valor por estar perto, porque a gente valoriza na nossa vida em geral as coisas quando a gente perde, né? Você já quebrou um braço, uma perna, você já dependeu de alguém depois que você fez uma cirurgia, às vezes, para te ajudar com tarefas diárias e cotidianas. Quando isso acontece, a gente começa a dar um valor e eu gosto de fazer essa comparação nesse sentido, depois que a gente precisou viver esse momento de lockdown, que foi a questão do afastamento dos escritórios e depois voltando paulatinamente, de uma forma híbrida. Hoje o escritório da BRZ, a sede da BRZ está em Campinas, mas quando isso aconteceu era em Belo Horizonte. Eu me lembro que quando a gente começou a voltar paulatinamente, a gente chegou a alugar um andar que tinha sido desocupado e a gente fez de refeitório. Porque os restaurantes locais, eles não tinham aberto ainda por conta do lockdown, sabe? E aí a gente conseguiu dividir de uma forma que gerasse essa segurança maior para todos os colaboradores, as pessoas entre mais andares. Que bacana. Isso foi algo sui generis aqui que a gente ouviu nas várias entrevistas que a gente está falando, né? Conseguir prover para os seus funcionários um espaço de refeição seguro e único. Seguro e único, porque aí a turma começava a pedir delivery, né? Às vezes trazia da própria casa, porque a gente não tinha todas as necessidades ao redor por conta do lockdown e deu super certo. E como é que foi? Quais foram as decisões difíceis que vocês tiveram que tomar naquele início? Chegaram a ter que falar sobre demissão de funcionário, sobre postergação, planejamento de falta de receita eventualmente, clientes que iam pedir suspensão de pagamento. O que passou pela cabeça nesse sentido mais crítico e quais foram as decisões difíceis que vocês tiveram que tomar nesse início? Eu acho que tudo passou pela nossa cabeça nesse momento, né? Até, obviamente, da questão da liquidez, do fluxo de caixa, né? Da geração de empregos no país como um todo, como que isso ia acontecer. A gente mexe, o nosso setor, ele depende da venda, né? A venda que faz com que a obra ande. Então, como
o que que iria acontecer a partir dali? E muitas decisões precisaram de ser tomadas, como a BRZ. Ela já estava de uma forma mais robusta, a gente tinha uma relação de caixa muito tranquila com relação a nesse primeiro momento, a gente não pensou em dispensar e demitir funcionários, não. A gente teve que ter muita resiliência nesse momento, para a gente fazer um mapeamento desses riscos iminentes e a gente entender quais que seriam as nossas prioridades. Então, eu acho que a gente elencar as prioridades do que a gente precisaria fazer, e uma das primeiras coisas que a gente fez foi tornar a jornada do cliente 100% digital. Porque o cliente, ele não assinava um instrumento particular de promessa de compra e venda digital. E o nosso time de TI conseguiu, na época, fazer isso em 3 dias. Foi algo que foi muito rápido, sabe? Então, a gente falou, a experiência do cliente, ela precisa ser de ponta a ponta digital, para que a gente dê essa opção para ele, né, no sentido dele não poder estar indo de forma inteiriça em nossos estandes de venda, sabe? Então, foi nos conselhos, eu me lembro numa reunião de conselho de administração, que a gente tratou muito disso, e o recado que tinha ficado era o foco no digital. A gente contratou uma consultoria externa, a gente criou, a gente tinha já uma área de tecnologia, mas que não era... Hoje a gente tem uma diretoria de tecnologia, né, dentro da empresa. Isso começou na pandemia. Esse executivo, ele foi contratado de uma forma rápida para que a gente pudesse dar uma vazão de uma forma mais célere, num curto período, a tudo isso que a gente precisaria fazer de dever de casa e para organizar a casa. Para nós encerrarmos esse primeiro bloco do Enfrentando o Desconhecido, vocês tinham planejamento de lançamentos naquele segundo trimestre que ia de abril a junho de 2020 e tiveram que reprogramar esses lançamentos? E quando que vocês tiveram coragem de fazer o primeiro lançamento durante a pandemia, como é que ele foi? Foi tão interessante porque os meetings, os pré-meetings de venda para os corretores, eles passaram a ser online também. Tudo passou a ser digital, tudo passou a ser online, né? E foi uma surpresa muito grande, porque foi um dos anos, isso em todo o mercado imobiliário, nos quais as construtoras tiveram recorde de vendas, né? Então, isso tudo que eu estou falando de jornada do cliente, na hora que a gente olha para o público interno e para os times de venda, a gente precisou trazer essa digitalização também, né? De materiais publicitários digitais, né? Ensinar e treinar esses corretores a como fazer essa abordagem do cliente, né? E ter todos esses elementos e todas essas ferramentas. E aí eu lembro que o primeiro foi meio caseiro, assim, e depois aquilo se tornou um evento. Se tornou um evento muito bacana, e a gente tem gravado, é muito engraçado a gente ver o primeiro e depois os últimos, o tanto que melhorou, sabe? O tanto que foi uma construção positiva nesse sentido. E da gente conseguir atingir até um número maior de corretores, porque quando você faz os pré-meetings de forma presencial, você tem um limitador de espaço, né? Então, eu acho que isso tudo contribuiu, né? Que eu sei que a gente vai falar um pouquinho sobre isso nos próximos blocos, de uma forma positiva, desde os pré-meetings, e respondendo a sua pergunta de uma forma direta. A gente não precisou prorrogar os nossos lançamentos, porque a gente conseguiu ter todas essas respostas na hora que a gente elencou todas com muita clareza as nossas prioridades e com a resiliência, né, que existiu dentro da companhia, a gente conseguiu fazer do limão aí uma limonada e conseguimos colher bons frutos disso tudo. Então, entrando no nosso segundo bloco, que é o Recalculando a Rota, você comentou muito bem que o mercado em 2020, em especial, né, a partir do segundo semestre, a partir ali de julho, já foi surpreendendo. E nos últimos 3, 4 meses foi uma loucura de venda, engatilhou lá em 2021, que foi o recorde, né? Você perguntar duas coisas. Primeiro, se vocês cresceram já em 2020 em relação a 19, se 2021 cresceram de novo, e a que vocês acreditam esse fenômeno que durante uma super crise sanitária e econômica, as pessoas tenham comprado tanto imóvel? A gente teve um crescimento, sim,
na hora que a gente compara 2020 com 19, tá? E maior ainda de 21, se comparado com 20. Isso tudo que a gente está falando, né, da antecipação de se investir em transformação digital no mercado da construção civil, eu acho que foi o principal fator desse boom. Os estandes de venda fechados, igual a gente falou. A gente precisava de uma resposta muito rápida e eficiente para que os impactos da empresa não fossem grandes. E aí, o que a gente fez? A gente criou a área de estratégia digital. E naquela época, a gente tinha 5% das nossas vendas que vinham do digital. Para você ter uma ideia, hoje corresponde a 35% e a gente quer chegar a 50%. Em 3 meses, a gente alavancou, aumentou em 300% o número de oportunidades geradas na hora que a gente fala em lead, na hora que a gente conseguiu estruturar essa área. Claro que não foi da noite para o dia. Mas esse olhar de investimento em transformação digital dentro da organização como um todo fez com que esse processo fosse mais rápido do que a gente esperasse. E outro dado que eu acho importante trazer, né, que a gente, na hora que a gente compara com hoje, a gente teve um aumento de 285% nas vendas oriundas do digital, desde o momento da criação da área, e um aumento de 420% na hora que a gente fala de geração de receita. Então, hoje a jornada da BRZ, ela é 100% digital. Aquilo que a gente fez no início da pandemia, né, de fazer um instrumento particular de promessa de compra e venda, trazer essa facilidade para o cliente, mas ele tinha que ir no stand ou na agência da Caixa para assinar o contrato com a Caixa. Hoje já existe o Nato Digital. A gente fez parte de um piloto Brasil para a implementação do Nato, e eu vou te dizer que no estado de São Paulo, 95% dos clientes que assinam demanda mínima ou repasse e agregação na Caixa assinam através do Nato Digital. Então, o cliente ele tem a possibilidade de todas as etapas do processo fazer de forma remota, de forma digital, além de conhecer o apartamento decorado através de videoconferência, ter toda a experiência digital, de conhecer através de óculos virtual, através de sites e de aplicativos, maquetes eletrônicas e virtuais, nesse sentido, né? Conhecer o stand, conhecer o decorado, ter a interação com o corretor, ter acesso a tudo que ele precisa para a tomada de decisão dele. Uau! Você falou de várias inovações que vocês fizeram ao mesmo tempo, Eduarda, né? A gente criou, inclusive, também a nossa assistente virtual, que a gente não tinha ainda, que se chama Beatriz. Conta um pouquinho dessa assistente. A assistente virtual ela foi criada exatamente nesse processo de transformação digital que se gerou num cenário, né, num período de pandemia e pós-pandemia. Então, hoje, ela que faz todas as interações com todos os clientes quando a gente precisa, né, em todo o processo de Customer Experience. Então, desde a captação do lead até quando esse cliente se torna cliente e escolhe a unidade, quando é um aniversário dele, ela entra em contato com ele, quando um cliente já recebeu as chaves do imóvel e ele precisa de uma segunda via de um boleto, ou precisa de algum esclarecimento, né? Então, ela está presente aí através de inteligência artificial também, de bots, para tirar todas as dúvidas dos nossos clientes. Algum motivo especial por ser Beatriz? Eu tenho uma filha que se chama Beatriz, minha filha mais velha. Legal. De 11 anos. Eu vi, então, que vocês fizeram um processo muito intenso de digitalização que permaneceu no pós-pandemia. Esse foi um legado da pandemia para muitas empresas, mas eu percebo que com vocês foi num patamar superior, né? Vocês realmente abraçaram muito o processo de digitalização dos negócios, né? Que inovações de produto vocês pensaram durante a pandemia? Os nossos produtos, Fábio, a BRZ ela vem para o mercado imobiliário com um propósito de trazer a experiência de luxo para o segmento econômico. Quando as pessoas que não conhecem a marca e não conhecem os nossos produtos vão até os nossos empreendimentos, a turma fala, isso não é Minha Casa Minha Vida. Tanto é que num cenário de pandemia, quando a gente precisou pedir as reavaliações dos nossos produtos para aumentar o preço de venda, né, nos que ainda tinham estoque, porque a grande maioria não tinha, todos os nossos produtos foram avaliados no preço que a gente pediu. E a gente conhece o mercado e a gente via a dificuldade que os concorrentes tinham, inclusive, nessas reavaliações. Então, eu sinto que a inovação com relação ao produto também está em nosso DNA.
As áreas de lazer da BRZ, ela sempre foram entregues, mobiliadas, equipadas e decoradas. Então, aquilo que você vê no folder publicitário, por exemplo, é a forma como ele vai ser entregue e daquele jeito, não é algo inferior, não. Se tem 5 espreguiçadeiras ou 6 espreguiçadeiras na área da piscina, vão ser entregues 6 e não 2. Né? O memorial descritivo do empreendimento é exatamente o que está na foto do folder publicitário. E aí você perguntou, né, o que a pandemia trouxe de insight para vocês melhorarem no produto? A gente sente que hoje o que a gente tem de mais precioso na nossa vida é o tempo, né? A gente não tem mais tempo para nada. E eu acho que a pandemia fez a gente ressignificar isso ainda mais, sabe? E hoje todos os empreendimentos da BRZ, eles são entregues com um super app de facilities, que tem mais de 200 possibilidades. Então, a gente tem uma parceria com a Housey, da Vitacom, do Ali Laffer, e a gente entrega em nossos empreendimentos carro elétrico compartilhado, carregador de carro elétrico, mini mercado, as vending machines, né, dependendo da persona daquele condomínio, de adega, de pet, de farmácia, a gente tem os containers de mini mercado, a gente tem bike compartilhada, a gente tem os box delivery de iFood. Então, aquela visão que você tinha daqueles empreendimentos de antigamente, que tinha um salão de festa e uma piscina, e no qual aquele salão de festa se tornava obsoleto, né, com um zelador que cuidava daquilo tudo, né, a gente trouxe tecnologia e inovação para os nossos produtos, trazendo essas facilidades. E o que essas facilidades fazem? Porque no início eu falei sobre o tempo, faz a gente ganhar tempo. Né? Você está pedindo um iFood e você quer, às vezes quando você está saindo do trabalho, existe a possibilidade desse iFood chegar antes, ele coloca no seu box delivery. Toda a questão de monitoramento facial, na hora de você fazer uma reserva de uma área comum, né, para entrada e saída nos condomínios, esse super app, ele dá essa possibilidade. Então, eu vejo que isso foi uma inovação que acabou fazendo com que a BRZ tirasse a cabeça, né, pensasse fora da caixa para que pudesse trazer ainda mais facilidade e trazendo tempo de qualidade para os seus clientes. E qual foi o papel da sua equipe nesse processo, tanto no início da pandemia como nesse crescimento durante a pandemia? Qual foi o papel da tua equipe? Primordial. Eu costumo dizer, e na BRZ a gente cuida muito das pessoas. Eu acho que em todas as empresas, né? O papel do líder é cuidar do seu time, é cuidar das pessoas e dar ferramenta suficiente e apoio para que essas pessoas consigam desempenhar com maestria o máximo que eles conseguem dentro das suas caixinhas e dentro dos seus papéis, mas sem perder o senso de equipe e de liderança. A gente ter autorresponsabilidade para se colocar no lugar do outro. E entender que na empresa nós não somos áreas separadas, né? E que a gente está em prol de um mesmo objetivo. Outro dia eu estava olhando nas redes sociais, eu não sei se vocês viram, se você viu, Fábio, um vídeo da L'Oréal contando que tinham 2 funcionários. Um que estava na empresa há 3 anos e o outro que estava há 3 meses, e o que de 3 meses tinha ganhado uma promoção. E que o de 3 anos ficou muito chateado porque ele já estava tanto tempo na empresa e que ele não tinha recebido a promoção, e o cara que mal tinha chegado tinha ganhado uma promoção daquela quantia. E aí o líder dele os convidou, deu R$10 para cada um e falou, ok, R$10 para você, R$10 para você, os dois vão ali, por favor, na feira da esquina comprar uma banana para mim e me tragam uma banana. O que estava 3 anos na empresa voltou com o dinheiro e falou, não tinha banana. O que estava 3 meses falou assim, olha, não tinha banana, mas tinha maçã, mamão, caqui e caju. A banana chega amanhã. Eu peguei o WhatsApp do dono da feira que falou que se você puder esperar até amanhã, inclusive, ele leva para você na sua casa, mas cobra uma taxa extra de R$5. Mas se você não quiser, ele deu o contato do seu Zezinho, que é uma banca que fica a 3 quarteirões, que dá para a gente ir lá e buscar. E aí, por que eu estou contando isso? O quão é importante, dentro das organizações, as pessoas entenderem o que elas estão fazendo ali e o que o reflexo daquilo que eles estão fazendo, como que aquilo contribui para o todo. Né? Então, eu acho que gera um trocadilho nesse sentido, porque as pessoas são os bens mais preciosos dentro das organizações. E a gente precisa cuidar delas. E na hora que a gente cuida delas, o resultado
ele é natural. Impactante, Eduarda. Gostei muito da história. Legal demais, né? Muito boa. Né? Eduarda, eu vou perguntar uma coisa que às vezes eu pergunto nas entrevistas, né? Foi um período de lockdown, você comentou que durante algumas semanas, os 2 primeiros meses, a tua família pediu para você ficar mais reclusa, né? Você, como eu também, teve filho durante a pandemia, né? E você adquiriu algum tipo de hábito ou mania diferente durante a pandemia? Você acredita que a minha terceira filha, que nasceu na pandemia, quando eu fui ter o neném, eu contraí Covid? Eu tive ela, e na realidade, 3 dias antes do parto do meu marido, 4 dias antes, ele foi diagnosticado e todo mundo da casa pegou. Eu acho que nesse momento inicial, né, principalmente quando a gente ainda tinha muita incerteza, que não tinha vacina, e era muita gente morrendo, né? Então dava aquela angústia muito grande. Como que eu vou sair de casa, né? Sendo que ainda a gente não tem nada de muito concreto. E a gente com filhos, né? Provedores da casa, como que a gente vai fazer? Quando eu me tornei mãe, mudou muita coisa na minha vida. Muita coisa no sentido de eu não me permitir. Eu era muito aventureira na minha adolescência. Eu pulava de bungee jump, eu pulava de paraquedas. Hoje, eu não vou numa montanha-russa na Disney, por exemplo. Eu não vou numa montanha-russa na Disney com medo de acontecer alguma coisa comigo, porque eu tenho 3 serzinhos que dependem de mim full time, né? E que eu preciso ter mais tempo com eles para poder criá-los e para poder usufruir deles. Com relação à mania, se eu criei alguma mania na pandemia, ninguém nunca me fez essa pergunta. Eu acho que não, mas eu criei um hábito muito importante que às vezes no período anterior eu não tinha. A minha filha mais velha estava aí com seus 7, 6 anos e o meu mais novo tinha 2 anos de idade, da importância, de dar uma importância maior de ter tempo de qualidade em família e com os filhos. Eu acho que isso foi um legado muito importante e grande que a pandemia me trouxe. Aproveitando então esse gancho para nós entrarmos aqui no terceiro bloco, que é o Arquitetando o Futuro, eu gosto de começar com uma pergunta também de cunho pessoal. Vamos imaginar daqui a uns bons ainda longos anos, você vai ter um netinho ou uma netinha. Eles estão lá no 1º ou 2º ano do ensino fundamental, na aula de história. E a aula é sobre pandemia. E a tarefa de casa é pedir para a vovó falar para eles, fazer a redação sobre qual foi a maior aprendizagem, maior aprendizado, melhor dizendo, maior aprendizado que ela, a avó, teve durante a pandemia. Isso é tão tocante, né? Na hora que a gente pensa no futuro e ver a família sendo constituída e ela sendo ampliada. Eu acho que um dos maiores aprendizados foi a resiliência que se construiu dentro de todo esse cenário de incerteza e de segurança. Eu acho que tem a curva de aprendizado, do desespero daquele primeiro momento e da gente achar que não vai dar conta, né? Mas o fortalecimento, até da inteligência emocional mesmo, que a gente precisou criar e estabelecer como líderes, né, de uma empresa. Hoje a BRZ está com 1.200 funcionários, a gente estava falando aí de 800, 900 colaboradores naquele momento. São muitas famílias e muita gente envolvida. Então, é a gente trazer a paz, é a gente conseguir ser resiliente, é a gente saber escutar o outro. E eu acho que isso na vida de todo mundo, com a maturidade, com os aprendizados, com todos os desafios que a gente vai passando no decorrer dessa jornada,
a gente vai conquistando e adquirindo, mas eu acho que o cenário da pandemia intensificou isso muito, pelo menos na minha jornada e na minha carreira. E falando aqui desse futuro do mercado imobiliário, que inovações que a pandemia trouxe que vieram para ficar? Sejam elas de produto, sejam elas de relacionamento com o cliente, sejam elas de processo administrativo. A digitalização da jornada do cliente, eu acho que foi uma delas e que hoje já é algo essencial. A gente já não vê o mercado, né, e todos os grandes players não fazendo algo nesse sentido. Ele traz muita praticidade para todas as partes, inclusive para o cliente, né? É claro que dentro do nosso contexto, o cliente ainda vai no stand de venda, mas antes ele ia muito mais vezes. Então, essa praticidade que essa digitalização trouxe, eu acho que é algo que a gente foi obrigado a se reinventar e a trazer metodologias e processos e, às vezes, reestruturar alguma área dentro da empresa para ter esse olhar, mas é algo que não tem mais volta e que trouxe muitos pontos positivos e aí os desdobramentos disso, né? No momento inicial, a gente não tinha ainda a inteligência artificial atuando de uma forma tão robusta, né? E hoje a gente vê inúmeras possibilidades na hora que a gente fala de jornada do cliente, da inteligência artificial, da forma de relacionar com o cliente, né? Fora do horário, né? De ter o contato, de sanar as dúvidas, né? Eu acho que a inteligência artificial acabou sendo um desdobramento disso, e que a gente vê nesse mundo que a gente vive hoje, né, as evoluções constantes sempre em curtos períodos, em períodos muito menores do que a gente via há 10, 20 anos atrás, as evoluções que a gente tá vendo na hora que a gente fala de tecnologia. Em termos de produto, você comentou várias inovações da área de uso comum, muitas. Em termos de layout de planta ou detalhes do apartamento que vão, não necessariamente da planta, só do layout, mas que constituem o apartamento, foi possível fazer alguma em imóvel econômico? Na realidade, quando a gente fala de imóvel econômico, nós estamos falando de empreendimentos e condomínios. E eles normalmente têm em média 350 unidades ou mais, entre 300 e 400 unidades. Então, a gente percebeu, principalmente com o aumento do custo de construção, e que a gente, às vezes, precisou trazer num cenário pós-pandêmico apartamentos mais compactos, que a bola da vez seria a gente investir nas áreas comuns. Hoje, todos os empreendimentos da BRZ têm mais de 20 itens de lazer. Então, além de você trazer essa praticidade para o cliente, na hora de você ter uma condição, né, de um apartamento compacto, mas na área comum, o que você traz? Uma lavanderia compartilhada, porque às vezes no seu apartamento você não consegue, né, uma lave-seca muito grande, você vai conseguir uma menor, mas se você precisa lavar um edredom, um tapete, você tem lá embaixo no seu prédio. Você está falando de um espaço de coworking, então muitas empresas no cenário pós-pandemia adotaram um formato híbrido, então se a pessoa tem filho, às vezes o filho atrapalha, né? E eu vivi muito isso, quantas reuniões que a gente fazia, o filho entrava, né? E tudo. No espaço de coworking, academia, salão de festas, já com as churrasqueiras e com as grelhas, os parquinhos, as piscinas adulto e infantil. Então, na hora que você, às vezes, você não traz isso de forma direta no apartamento, né? Mas quando você consegue trazer para o empreendimento como um todo, o cliente ele tem um olhar diferente, né? Na hora de tomada de decisão, propriamente dito, né? Ainda que os apartamentos sejam mais compactos, a gente pode dizer que dentro do segmento a BRZ entrega mais metro quadrado pelo mesmo ticket, não é verdade, Eduardo? É verdade, isso é verdade. Agora a gente está entrando em São Paulo, com um apartamento mais compacto lá em Budas Artes, né? Mas mesmo assim, na hora que a gente se compara com os concorrentes, o nosso apartamento é ainda 4, 5 metros quadrados comparados com os nossos concorrentes, né? E isso é um diferencial,
né, na hora que a gente se compara com os nossos concorrentes, estarmos trazendo para o mercado uma planta, né, com uma metragem quadrada maior é um diferencial competitivo. E dentro da realidade aqui da região metropolitana de São Paulo, às vezes isso pode representar 15% a mais de área, né? Não é pouca E você coisa. está falando, né, de 30, 35 metros, né? São apartamentos bem compactos, realmente. O que você é a segunda geração na empresa, né? O que é a experiência desses 5 anos de Covid, né? Porque nós tivemos um outro fator importante também, porque nós tivemos um recorde de vendas, mas nós tivemos um aumento forte de custos também. Ali em 2022 para 2023, né? Foram 2 anos de inflação muito alta, 21 e 22, né? Foram 2 anos de inflação muito alta de custos no setor. Como que foi enfrentar, logo depois de uma venda recorde, a gente sabe que o preço do Minha Casa Minha Vida, ou lá naquele momento Casa Verde Amarela, fica travado depois de vender, né? Mas os custos vieram mais altos. Porque se é um produto de classe média alta, ou de alto padrão, a velocidade de vendas é menor, você consegue repassar mais facilmente, não tem teto, né? Agora, é produto econômico, não, né? Como é que foi passar por esse processo, busca de eficiência operacional ainda maior? Como é que a BRZ busca ser mais eficiente que os concorrentes? Eu acredito que na hora que a gente fala de desafio pós-pandemia, esse foi o ponto crucial. Você tocou exatamente na ferida. E a gente tem um hábito aí, né, obviamente, de fazer os benchmarking e de acompanhar os resultados dos nossos concorrentes, né? E foram anos muito duros, anos muito difíceis, porque os empreendimentos já haviam sido comercializados. E eles estavam, os que tinham estoque, estavam com estoque mínimo. E eu sinto que o poder de tomar decisão, apesar da gente ser uma empresa, nós estamos falando de faturar 1 bi agora, 1 bi e 100 em 2024, né? Nós somos uma empresa de médio porte, mas a nossa capacidade de tomar decisão e da gente não encontrar muita burocracia no modus operandi, ela é fantástica. Então, a gente tomou essa decisão muito rápido, a gente subiu os preços drasticamente dos empreendimentos que ainda tinham estoque, mas o nosso ciclo é longo, né, Fábio? Então, na hora que a gente fala em 2020, 21 e 22, foram 3 anos que realmente a gente sofreu no que tange as nossas margens. Várias atitudes e decisões, né, tiveram que ser tomadas dentro da empresa para a gente tentar otimizar isso, né, com relação à gestão financeira, isso foi crucial dentro da companhia, mas não tinha o que fazer. A gente está retomando isso agora em 2024, quando a gente fala e a gente denomina de safra antiga e safra nova, né? Que essas safras antigas oriundas do Covid, os últimos empreendimentos foram entregues esse ano. Então, a gente está aí a todo vapor, né? Tivemos um turnaround fantástico em 2024, de uma forma exponencial, e isso se deu muita união e dedicação de todo o time. E a retomada das margens agora a todo vapor, mas tivemos momentos muito importantes de desafios e que a gente precisou se reinventar realmente. Não tinha o que fazer, porque os empreendimentos já estavam vendidos, né? E era a gestão eficiente para a gente não deixar, né, aquele resultado ficar ainda pior do que ele estava. Então, precisou ter uma gestão muito eficiente para a entrega dos empreendimentos no prazo, para que a gente não atrasasse essas entregas, porque o custo aumentou e não tinha o que fazer. Qual é, na tua visão, olhando daí o mercado para o futuro, né, esse arquitetando o futuro, o maior desafio que o mercado enfrenta no sentido estrutural, né? Para não entrar nos detalhes de estilo reforma tributária, né? Ou se vai ou não faltar recurso do FGTS, são sempre assuntos que estão na pauta. Mas para a gente falar de algo mais estrutural, né?
O que a gente pode trazer assim de um desafio para o segmento no médio e longo prazo? Eu acredito que é a dificuldade de mão de obra no mercado imobiliário. A gente está passando por um momento crucial de que a industrialização e essa transformação digital que acabou acontecendo na experiência do cliente, ela precisa ser ampliada para o canteiro de obras. E se a gente quiser falar sobre isso, a gente vai ter mais que uma tarde inteira, né? Mas querendo ser um pouco mais objetivo, e a gente estava falando um pouco até sobre isso aqui antes da gente entrar para esse bate-papo, né? Os filhos dos pedreiros, dos mestres de obra, eles não querem mais ser pedreiros, ser mestres de obra. Então, a gente não tem uma reposição dessa mão de obra dentro do mercado da construção civil no Brasil, né? A gente tem um mercado extremamente aquecido, né? Sem a reposição de mão de obra, e isso tem sido, eu acho, entendo, né, certamente para todas as construtoras e incorporadoras, um desafio que precisa ser tratado de forma bastante urgente, bastante prioritária, para que a gente consiga, num médio e longo prazo, é algo que demanda tempo, né, que demanda testes, que demanda piloto, que a gente precisa entender através de planos de ação, né, o que a gente precisa de tomar, as decisões que precisam ser tomadas para a gente reverter esse fato. Legal. Teríamos que passar pela industrialização, não adianta, né? Teremos, não teremos outra alternativa. Quero fazer mais 2 perguntas para você ainda, Eduarda. A primeira delas, você é uma executiva, uma empresária melhor hoje do que você era antes? Sem sombra de dúvidas, Fábio. E eu acho que a cada dia, principalmente nós estamos falando de um cenário, né, de pandemia, onde a gente viveu momentos de incerteza, perdemos entes queridos, pessoas muito próximas, né? Tivemos momentos de muita fragilidade dentro da família. Sem sombra de dúvidas, eu sou uma mulher, uma mãe e uma profissional muito melhor depois disso tudo que a gente viveu, acredito que todos nós. Para encerrar, as pessoas buscam novas formas de viver, novas formas de se relacionar com os espaços. Como é que você traduz isso em termos de mercado imobiliário, em termos de relação das pessoas com os imóveis e com as cidades? Eu acredito que teve uma mudança de mindset dos clientes num momento de pós-pandemia, e de uma forma muito drástica, da forma como eles passaram a valorizar e a olhar para os seus imóveis. Eles tiveram tempo de ficar mais tempo dentro das suas próprias casas. Então, eles começaram a valorizar coisas que antes não eram valorizadas. Por quê? A casa deles era um ambiente, um espaço que eles iam para dormir. Saíam cedo para trabalhar, voltavam no fim do dia. Então, teve uma mudança muito drástica, né, de conscientização do consumidor e do cliente nesse sentido. E aí acabou tendo uma repaginação dos produtos, com evoluções que a gente já tratou aqui hoje. Então, na hora que a gente fala desse formato de ver, eu acho que eles começaram a pensar mais nos ambientes, a entender, às vezes, que um espaço um pouco maior faria mais sentido, né, quando ele estava dentro de casa com a sua família, a valorizar os itens de lazer para eles terem mais condição, né, de divertimento dentro de casa e para trazer isso até para os seus filhos, né, ou para os primos, para as pessoas, para os familiares que fossem visitar. Então, teve uma revolução drástica nesse sentido, ao meu ver também. E os empreendimentos em relação às cidades? Qual é o papel deles, dos empreendimentos, dos produtos, né? Como você fala, vão de 300 a 400 unidades, às vezes eles têm novas fases de 300 a 400 unidades. Qual é o papel deles em mudar a paisagem urbana? É um papel muito significativo de impacto social. Eu falo que na sigla ESG, as construtoras que constroem para o segmento econômico, para Minha Casa Minha Vida, eles têm um papel direto no S do social. Porque nós estamos falando, né, de ressignificar bairros,
né, de trazer, são complexos, né? A gente faz toda a infraestrutura do entorno, não é simplesmente um empreendimento. Tem toda a infraestrutura. A BRZ, ela tem um paisagismo muito forte, muito amplo. Na hora que a gente duplica as avenidas na frente dos empreendimentos, a gente coloca palmeiras, né? Na hora que o empreendimento, eu costumo dizer que aonde chega os empreendimentos, né? O entorno, ele vai se valorizar de uma forma muito rápida, né? O comércio vai vir, o ponto de ônibus vai vir, o transporte vai vir, a creche vai vir, né? A saúde e a educação também vão vir. Então, dentro da nossa estrutura organizacional, eu acho que quando a gente acorda para trabalhar, e isso é intrínseco em todos os colaboradores da BRZ, é mais do que um mero bater ponto no início do dia e no final do ponto. A gente tem um propósito muito maior, porque a gente está lidando com o sonho das pessoas em adquirir o seu primeiro imóvel. E são pessoas que ficaram uma vida inteira pagando aluguel e trabalhando para pagar um custo fixo. E agora eles estão, pelo mesmo valor que eles pagavam aluguel, e às vezes com uma parcela inferior ao valor do aluguel, eles estão tendo condição de adquirir algo que é deles, que é da família, e que ele está deixando um legado, e está deixando uma herança para o filho, para o neto. Então, isso me brilha os olhos, porque eu entendo que é um propósito muito maior do que a gente acordar para ir trabalhar. A gente está lidando com a realização dos sonhos de milhares de brasileiros e fazendo um papel social muito importante dentro da sociedade. Eduarda, muito obrigado por esse nosso bate-papo. Gostei muito dele. Obrigada a você, Fábio. Foi um prazer imenso estarmos juntos aqui hoje. Pessoal, não esqueçam de curtir esse vídeo, marcar o sininho e lembre-se sempre, fique por dentro do mercado com a Brain.